Na manhã de 17 de dezembro de 2024, o tenente-general Igor Kirillov saiu de um bloco de apartamentos na Avenida Ryazansky, no sudeste de Moscou, a cerca de 7 quilômetros do Kremlin. Ele era o chefe das Forças de Defesa Radiológica, Química e Biológica da Rússia, um dos oficiais mais graduados de todas as Forças Armadas russas, estando no coração da capital mais bem protegida do país. Um patinete elétrico estacionado perto da entrada explodiu quando Kirillov e seu assistente passaram por ele. A mídia estatal russa estimou depois que o dispositivo tinha cerca de 300 gramas de equivalente em TNT, suficiente para quebrar as janelas do prédio do outro lado da rua. Ambos os homens morreram instantaneamente. Em poucas horas, uma fonte dentro do Serviço de Segurança da Ucrânia, o SBU, confirmou para vários veículos ocidentais que isso havia sido. A operação ocorreu um dia após promotores ucranianos acusarem formalmente Kirillov de supervisionar o uso de armas químicas proibidas. Reflita sobre o real significado disso. Por anos, a Rússia afirmou a seu povo e ao mundo que seu território central era inviolável. A guerra na Ucrânia parecia distante, acontecendo em outro território, com a Rússia totalmente no controle e vencendo. Mesmo assim, um de seus principais generais foi morto por uma bomba e uma scooter, a poucos minutos da Praça Vermelha. Mas seja chamado de homicídio ou assassinato, foi a ponta visível de algo construído silenciosa e pacientemente por mais de uma década. Vamos analisar como os serviços de inteligência da Ucrânia passaram de uma estrutura quebrada, infiltrada e quase colapsada em 2014 para se tornar uma das forças secretas mais temidas do planeta e mostrar o papel que a CIA teve em sua construção. Para entender como chegamos até aqui, precisamos voltar a 2014, quando a Rússia tomou a Crimeia e acendeu o estopim da guerra no Donbass. Os serviços de segurança da Ucrânia eram fracos e comprometidos internamente. Na verdade, a sede do SBU em Luhansk, que fica no próprio Donbass, foi invadida em abril de 2014, durante o prelúdio da guerra no Donbass. Uma análise de Marek Silvek, um agente da Agência de Segurança Interna da Polônia e especialista em operações do Serviço Secreto Russo, sugere que o SBU já havia sido infiltrado pelos serviços secretos russos. Os fatos básicos daquele dia não estão em disputa. Em 6 de abril de 2014, uma multidão avançou em direção ao prédio regional do SBU, e quando tudo terminou, a sede havia caído e o arsenal estava vazio. Um estoque de fuzis militares, granadas e explosivos sumiu, o que ajudou a armar a insurreição prestes a engolir o Donbass e iniciar a guerra. A forma como o prédio foi tomado é peculiar. Oficiais dentro dele, inclusive da unidade de elite Alpha, receberam ordem de entregar até as pistolas de serviço. O depósito de armas tinha minas falsas como proteção. Uma guarnição de 12 mil soldados não enviou reforços, e os presos da noite anterior foram liberados de volta para a multidão e logo ajudaram a liderar o ataque. Isoladas, essas situações poderiam ser vistas como pânico ou incompetência. Porém, analistas poloneses afirmaram que o prédio foi aberto por alguém de dentro ao analisá-las em conjunto. Ele argumenta que a Rússia não precisava recrutar oficiais individualmente, pois podia contar com políticos locais que os controlavam, padrinhos do Partido das Regiões, cujas redes abrangiam polícia, a administração e o serviço de segurança. Mas isso também foi só coincidência. A prova de como o SBU estava fraco na época foi o depoimento do homem que assumiu o comando após a Revolução, Valentin Nalievichenko. Ele afirmou ter herdado um serviço esvaziado, com a liderança anterior fugida para a Rússia ou Crimeia, sem arquivos operacionais ou armas deixadas. Ele descreveu a agência como fortemente infiltrada pelo FSB da Rússia e afirmou ser o primeiro chefe do SBU que realmente começou a deter oficiais do FSB dentro da Ucrânia. Isso não prova o ocorrido em Luhansk, mas indica que havia condições favoráveis para isso. Quando o chefe do serviço afirma que estava repleto de agentes russos, questionar se um posto avançado foi entregue em vez de perdido deixa de ser teoria da conspiração e passa a ser uma pergunta razoável. Então, esse é o desastre de onde a Ucrânia partiu. O país poderia retornar à órbita da Rússia, sob o comando dos herdeiros da KGB, ou tentar criar serviços democráticos e voltados ao Ocidente a partir dos escombros. Kiev escolheu o segundo caminho. O homem que se tornou central nessa reconstrução foi Valery Kondratyuk, que trabalhou primeiro dentro do SBU e depois assumiu o comando do HUR, o Serviço de Inteligência Militar da Ucrânia.
Em 2015, de acordo com investigações do Washington Post e do New York Times, a CIA ajudou a apoiar a criação de uma nova unidade especializada do SBU, chamada Quinta Diretoria, que combinava contra-inteligência com operações especiais. Essa unidade começou a construir redes de agentes dentro do território ocupado, realizar vigilância e executar algumas das primeiras ações secretas da Ucrânia contra as forças por procuração da Rússia. Nada disso era garantido, e os americanos estavam cautelosos com razão. Eles sabiam que a inteligência ucraniana estava infestada de agentes russos infiltrados e temiam que qualquer informação compartilhada chegasse rapidamente a Moscou. Então Kondratyuk decidiu não deixar isso ao acaso. Ele entregou uma pilha de documentos militares russos ultra-secretos praticamente como um presente, para provar que a Ucrânia tinha um acesso valioso e a disciplina para protegê-lo. O ex-oficial de operações da CIA, Ed Bogdan, que falou ao jornalista David Kiryashenko para Forbes, descreveu a mentalidade ucraniana naqueles anos como algo próximo ao que os americanos sentiram após o 11 de setembro. Mas os oficiais ucranianos tiveram que superar décadas de desconfiança da era soviética antes que os americanos se abrissem. Quando um lado fornece informações úteis e precisas e mostra que sabe guardar segredos, o outro passa a compartilhar mais. Então, por anos, os ucranianos corresponderam. Aqui está a parte importante. A Ucrânia não era apenas um país dependente da ajuda dos Estados Unidos. Muitos ucranianos falam russo como língua nativa, e as línguas em si são bastante próximas. Muitos também têm família, amigos e conhecem intimamente a cultura do país contra o qual lutavam. A Ucrânia compreendia a Rússia de um jeito que nenhum serviço ocidental conseguiria, permitindo reunir informações para a CIA. A CIA tinha uma visão extraordinária sobre o exército russo e seu processo de decisões. Uma das contribuições mais importantes foi o material interceptado, material que ajudou a estabelecer o envolvimento russo na derrubada do voo 17 da Malaysia Airlines em 2014, no leste da Ucrânia, e a perseguir os agentes russos por trás da interferência nas eleições dos Estados Unidos em 2016. Assim, na véspera da invasão em grande escala em 2022, a cooperação já teria se expandido para incluir cerca de uma dúzia. Bases avançadas secretas ao longo da fronteira da Ucrânia com a Rússia, construídas e equipadas com apoio da CIA, de onde oficiais ucranianos monitoravam o movimento das tropas russas e operavam suas próprias redes. Relatos indicam que os ucranianos produziam mais informações sobre a Rússia do que a CIA conseguia processar em sua principal estação. Os dois serviços passaram a fazer operações conjuntas em outros países, o que na inteligência é a maior prova de confiança. Desse período surgiu uma nova geração de oficiais, totalmente desvinculada do passado da Ucrânia na União Soviética e formada inteiramente por pessoas nascidas na Ucrânia independente. De longe, o mais importante deles era Kirilo Budanov. O New York Times informou em fevereiro de 2024 que Budanov serviu na Unidade 2245, uma formação de inteligência militar de elite que trabalhou em estreita colaboração com a CIA após 2015. Sua especialidade era recuperar equipamentos militares russos, aparelhos de comunicação e outros equipamentos que podiam ser desmontados e estudados por analistas ucranianos e americanos. Budanov viria a liderar o HUR e os oficiais treinados nesses anos agora ocupam o topo de quase todas as organizações de inteligência e segurança ucranianas. Eles se tornaram os arquitetos das campanhas que vamos apresentar para você agora. Agora, uma característica desse sistema é que a Ucrânia tem dois grandes serviços que competem entre si. Existe o GUR, a Diretoria de Inteligência Militar, focada principalmente no exterior, e o SBU, o Serviço de Segurança Interna. A rivalidade entre inteligência doméstica e estrangeira e operações secretas leva ambos os serviços a melhorar e entregar resultados. Aceitando ou não essa visão, a rivalidade gerou operações extraordinárias, especialmente no mar, onde a disputa foi mais evidente. Mas antes de chegarmos lá, não se esqueça de se inscrever no The Military Show para assistir a todos os detalhes militares das operações que vamos mencionar e ficar por dentro de todas as notícias sobre a guerra na Ucrânia e a geopolítica global. Agora, quando a Rússia invadiu em 2022 a Ucrânia, praticamente não tinha marinha digna de nota. Ela perdeu quase toda a sua frota quando a Rússia tomou a Crimeia em 2014. E a Ucrânia afundou a própria fragata Capitânia no início da guerra para evitar que caísse nas mãos russas.
No papel, a Rússia dominava o Mar Negro. Sua frota bloqueou portos ucranianos, sufocando exportações de grãos que alimentavam pessoas do norte da África ao Oriente Médio, e lançou mísseis de cruzeiro contra cidades ucranianas. Mas em abril de 2022, o cruzador Moskva, o navio-chefe de toda a frota do Mar Negro, pegou fogo e afundou. A Ucrânia atingiu o navio com 2 mísseis antinavio Neptune de fabricação nacional. Apesar do destaque para o sucesso militar ucraniano, foram os serviços de inteligência dos Estados Unidos que indicaram a localização do Moskva, e foram os serviços ucranianos que agiram com base nessa informação. O Moskva se tornou o primeiro navio capitânia russo perdido em combate desde a Guerra Russo-Japonesa de 1905, e sua perda forçou a Rússia a recuar seus navios e agir com mais cautela. Isso gerou um novo problema para a Ucrânia, depois resolvido pelo drone naval. Foi aí que a improvisação ucraniana se tornou realmente revolucionária. O SBU criou o drone marítimo Sea Baby, feito inicialmente com peças de jet skis, lanchas e eletrônicos comuns. Em linha com essa rivalidade, o HUR desenvolveu o drone Magura para continuar operações que teriam como alvo portos russos, principalmente na Crimeia. Essas máquinas eram pequenas, velozes, próximas à superfície, difíceis de detectar e carregadas de explosivos, podendo ser controladas a centenas de quilômetros por satélite. Na prática, 2 agências ucranianas rivais haviam cada uma construído uma marinha robótica do zero. Em fevereiro de 2024, um enxame de drones Magura V V5 afundou uma corveta lança-mísseis perto da Crimeia. 2 semanas depois, eles afundaram um navio de desembarque César Kunikov. Em março, eles afundaram um navio patrulha Sergei Kotov, avaliado pela Ucrânia em 65 milhões de dólares, destruído por drones que custaram muito menos. Segundo estimativas ocidentais, até março de 2024, a Ucrânia afundou ou desativou cerca de 1/3 da frota russa do Mar Negro, forçando o restante a se realocar. A leste de Novorossiysk, a centenas de quilômetros da Crimeia, longe demais para ameaçar a navegação ucraniana ou defender a península que deveriam proteger. A mesma campanha, juntamente com operações repetidas do SBU, atingiu a Ponte da Crimeia, o elo simbólico e logístico entre a Rússia e a Crimeia ocupada, sobre a qual Putin havia dirigido pessoalmente um caminhão para inaugurar em 2018. Então, os drones começaram a fazer coisas que ninguém jamais havia feito antes. No último dia de 2024, um drone Magura disparou um míssil modificado de busca térmica e derrubou 2 helicópteros russos Mi-8 na costa da Crimeia. Pela primeira vez na história, um drone naval destruiu uma aeronave militar. Na primavera seguinte, o Magura VV-7 aprimorado, equipado com mísseis Sidewinder de fabricação americana, abateu 2 caças russos Su-30 sobre o Mar Negro, de acordo com autoridades ucranianas. Isso é só parte de como a inteligência da Ucrânia ajudou diretamente no esforço de guerra. Para entender o quadro geral, precisamos voltar à terra firme e à campanha ligada à morte de Kirillov. Essa morte foi só uma linha em um longo registro, e alguns ataques antes nem foram oficialmente reivindicados. Em agosto de 2022, um carro-bomba perto de Moscou matou Daria Dugina, filha de um proeminente ideólogo nacionalista russo. Depois, autoridades de inteligência dos Estados Unidos concluíram que elementos do governo ucraniano estavam por trás do atentado, mas a Ucrânia negou. Na primavera de 2023, uma bomba escondida em uma estatueta matou o influente blogueiro de guerra russo Vladlen Tatarsky em um café de São Petersburgo. A Rússia primeiro culpou a Ucrânia e identificou um ativista político russo como quem entregou a estatueta. Como a imprensa ucraniana revelaria um ano depois, toda a operação foi orquestrada pelos serviços secretos da Ucrânia, usando o ativista russo como peça descartável e degradando ainda mais a influência e o prestígio dos serviços russos. O evento mostrou como as operações ficaram implacáveis, com cidadãos russos agindo contra o próprio governo, resultando em 42 vítimas na tentativa de eliminar estrategistas militares, analistas e pessoas próximas a Putin. Com o prolongamento da guerra, o ritmo aumentou e os alvos passaram a ocupar postos mais altos na cadeia de comando. Em abril de 2025, um carro-bomba em Balashishka, a leste de Moscou, matou o tenente-general Yaroslav Moskalik, vice-chefe da diretoria operacional principal do Estado-Maior-Geral russo, que já participou das negociações de cessar-fogo do formato Normandia. Dias depois, o presidente ucraniano Zelensky afirmou ter recebido um relatório do chefe da inteligência estrangeira da Ucrânia sobre a eliminação de altos líderes russos, dizendo que a justiça sempre chega, sem citar Moskalik.
Em dezembro de 2025, outro carro-bomba em Moscou matou o tenente-general Fainil Savarov. E em junho de 2026, um comandante de artilharia chamado Damir Davidov foi morto naquele mesmo bairro de Balachishka, a menos de 1 quilômetro de onde Moscalik morreu. Pergunta-se o que isso realmente alcança militarmente. Matar um general não vence uma guerra, e essa avaliação é justa. A Ucrânia afirma que o valor é parcialmente psicológico, pois os ucranianos veem criminosos de guerra sendo responsabilizados, e o público ocidental percebe que o alcance da Ucrânia vai mais longe do que se imaginava. Porém, há também uma lógica mais fria. Essas mortes mostram aos oficiais russos que uniforme e mesa em Moscou não garantem segurança para planejar guerra contra a Ucrânia. Isso obriga os serviços de segurança da Rússia a gastar muitos recursos internamente, protegendo os seus e caçando vazamentos, ao invés de focar na linha de frente. Mas os serviços secretos da Ucrânia também possibilitam as maiores surpresas do país no campo de batalha. As redes de agentes que a 5ª Diretoria e o HUR construíram dentro do território ocupado forneciam informações de alvos para as forças ucranianas, permitindo ataques precisos de longo alcance, com drones sofisticados e mísseis recém-desenvolvidos. Quando a Ucrânia surpreendeu o mundo em agosto de 2024, ao atravessar a fronteira em Kursk, na primeira ocupação de solo russo por um exército estrangeiro desde a Segunda Guerra Mundial, o reconhecimento desses serviços evidenciou as deficiências operacionais na região. A guerra secreta e a convencional se complementavam, pois sempre que a Ucrânia usava inteligência, avançava na linha de frente, desestabilizava serviços russos e permitia que seus agentes conseguissem mais informações para o próximo avanço. Tudo isso se concretizou no início de junho de 2025, na agora famosa Operação Teia de Aranha. Em um esforço que foi revelado ter durado 18 meses, agentes ucranianos vinham contrabandeando drones e equipamentos de lançamento para dentro da Rússia e os escondendo dentro de cabanas de madeira construídas para parecerem casas pré-fabricadas comuns, montadas em caminhões. No dia do ataque, os tetos das cabanas se abriram em áreas de preparação próximas a bases aéreas russas. Um dos alvos foi Belaya, no leste da Sibéria, que fica a mais de 4.000 quilômetros da Ucrânia. Os drones chegaram em massa e danificaram 2 bombardeiros Tu-95 e 2 Tu-22M3, que a Rússia vinha usando para lançar mísseis de cruzeiro sobre cidades ucranianas e que eram uma das poucas opções capazes de transportar mísseis nucleares. O SBU da Ucrânia disse ter atingido 41 aeronaves, destruindo cerca de 1/3 dos vetores estratégicos de mísseis de cruzeiro da Rússia e causando danos de cerca de 7 bilhões de dólares. A empresa de inteligência de defesa Jansz usou imagens de satélite para avaliar que o ataque destruiu cerca de 12 aeronaves e danificou várias outras. Um alto funcionário da OTAN estimou entre 10 e 13 aeronaves destruídas e cerca de 40 danificadas, calculando que a operação eliminou 1/5 da aviação de longo alcance operacional da Rússia. Não importa o número, o principal é que a Rússia não fabrica mais esses bombardeiros, então cada perda é permanente e afeta diretamente sua capacidade de projetar poder. E a última campanha que os serviços secretos realizaram foi contra a economia da Rússia. E é aqui que as digitais da CIA reaparecem. Investigação do New York Times revelou que agentes da CIA e militares americanos ajudaram a Ucrânia a aprimorar sua campanha de longo alcance contra o setor energético russo. O planejamento focaria nos componentes mais difíceis e demorados de substituir, em vez de atacar refinarias aleatoriamente. Em um dos casos citados, um especialista da CIA identificou um acoplador de refinaria, cuja destruição poderia paralisar a instalação por semanas. A mesma lógica foi usada na frota fantasma da Rússia, os velhos petroleiros que Moscou usa para transportar petróleo sob sanções pelo mundo e manter o dinheiro fluindo para sua guerra. A CIA também foi autorizada a apoiar elementos desse esforço. O que em 2014 era ajuda para reconstruir um serviço de espionagem, virou, 10 anos depois, uma campanha conjunta para sufocar a principal fonte de financiamento da máquina de guerra russa. E o ângulo político mais amplo também é importante. Após o confronto público entre o presidente Donald Trump e o presidente Zelensky em fevereiro de 2025, Washington suspendeu temporariamente a cooperação de inteligência com Kiev. E publicamente parecia que isso era o fim da parceria entre a CIA e o SBU. Mas a pausa acabou sendo de curta duração. O compartilhamento de inteligência foi retomado em março de 2025, permitindo à CIA e aos serviços de inteligência ucranianos retomar sua estreita cooperação.
O motivo é simples. Assim como a Ucrânia dependia do apoio da CIA, a CIA também se beneficiava por ter agentes ucranianos infiltrados profundamente dentro da Rússia. A Ucrânia compreende a Rússia de formas que os serviços de inteligência ocidentais não conseguem replicar, tornando-se um parceiro essencial em operações de inteligência não só em território ucraniano e russo, mas em qualquer lugar onde Moscou projeta influência, inclusive no Oriente Médio. Como isso se encaixa na Guerra Maior? O poder de Putin depende da narrativa de que a Rússia é muito mais poderosa que a Ucrânia e, inevitavelmente, venceria a invasão, e que os serviços secretos russos poderiam infiltrar-se na Ucrânia e mantê-la desequilibrada, puxando-a para a esfera de influência geopolítica da Rússia. Mas embora isso possa ter sido verdade antes de 2014, a última década viu uma reversão desse equilíbrio em favor da Ucrânia. À medida que líderes de espionagem ucranianos emergiram, mostraram ao mundo que nenhum local na Rússia era realmente seguro. Talvez um dia esses chefes de espionagem sejam responsáveis pela queda de Putin, já que ele está perdendo o apoio das pessoas que ajudou a colocar no topo do governo. Para saber mais, confira este vídeo e não se esqueça de se inscrever para ficar por dentro de todos os desdobramentos da guerra na Ucrânia e da geopolítica global.